Meus queridos, mas o fato é que hoje as pessoas não querem mais ouvir o autêntico Evangelho. Elas querem os milagres, elas correm atrás das bênçãos de Deus. E onde houver bênçãos, as pessoas estarão indo atrás. Mas onde se chamar as pessoas para renunciar tudo e seguir a Jesus, aí muitos viram as costas. Meus queridos irmãos, nós vivemos aí um tempo em que muitas das pessoas que se dizem cristãos já não têm nem ideia do que significa a palavra missão ou missionário ou missões. Por volta dos anos 60 do século passado, a década de 60, nasceu aí um movimento em que a igreja ela passou a se preocupar muito mais com sua própria manutenção, ou seja, a igreja passou a viver para si mesma. Ela passou a viver em volta do seu próprio bico. E ela se esqueceu, deixou de se importar com os pecadores. Veio toda essa pós-modernidade. E as coisas começaram a mudar. Amados, a igreja ela necessita se voltar ao primeiro amor. Ela precisa trabalhar na direção de alcançar os pecadores e reconciliá-los com Deus. A igreja ela precisa estar perto, ou na verdade estar junto, se inserir com a população. Amados, nós temos uma grande necessidade de formação de pastores, de líderes comprometidos com o Evangelho. Mas vocês querem uma coisa? Onde estão os seminários para a formação dos nossos líderes? Estão nos grandes centros. A maioria deles, aqui no Nordeste, se encontra no litoral, onde nós temos aí belas praias, cidades ricas. E aí acontece que aquele nordestino pé duro lá do sertão se vê chamado para o Evangelho e ele deseja uma capacitação, e ele tem que deixar a sua terra. E ele tem que se deslocar e ele vai passar 4, 5 anos num seminário lá no litoral, numa bela cidade. E nesses 4, 5 anos ele começa a perceber que a vida nos grandes centros tem muitas vantagens. Tem boas escolas, tem bons empregos. E agora ele está recebendo capacitação. Tem grandes igrejas que pagam bons salários. E então aquele nordestino que foi para o seminário para aprender os princípios de Deus e se tornar um mensageiro do Evangelho, dificilmente vai querer voltar para a sua cidade pequena. E assim os 40 milhões espalhados por estes sertões continuam esquecidos pela igreja. Amados, vamos pensar um pouquinho no lugar de missões na vida da igreja local. Vamos pensar aí na relação entre evangelismo e serviço. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ao deixar a sua glória celeste para vir a esta terra, ele se despiu da sua glória. Ele abriu mão, e eu queria que os irmãos tivessem consciência, e eu sei que os irmãos sabem disso, o irmão ministrava agora há pouco aí, esse Jesus que nasceu em Belém há 2000 anos atrás, mas que é eterno Deus, Criador do universo, mas que se despiu da sua glória, e veio a este mundo por amor a mim, por amor a você, e ele se sujeitou a uma vida simples. Foi o mais humilde dos homens. Este Jesus que prega, não veio, segundo as suas próprias palavras, para servir. Não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em favor de pecadores como eu e você. E Jesus envia a sua igreja ao mundo para servir. E se nós não servirmos, então, deixamos de estar dentro do propósito dele. Ele nos deu o seu exemplo. Vamos dar uma olhadinha aí, meus irmãos, em Marcos, capítulo 10, verso 45. Só para não ficar citando as coisas sozinho. Lá diz que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir
servir e dar a sua vida em favor de muitos. Vamos ver se é isso mesmo. 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os irmãos sabem que resgatar é ir ao encontro de alguém que está encarcerado sem nenhuma chance de libertação e pagar a conta. Pagar um preço para tê-lo de volta. Jesus pagou com sua própria vida, por mim e por você. Sua vida santa, por uma vida que nada valia como eu e você, mas que aos olhos dele era preciosa. Amém? Amém? A igreja está preparada para ministrar as boas novas de salvação a todas essas pessoas que existem aqui em Guarabira também. Então, amados, nós temos aí grandes desafios, não é, pastor Júnior? Porque a ordem de Jesus foi para que você, como igreja local, seja representante lá do céu neste lugar. Amém? Amém. Então se faz necessário, estou repetindo, reprisando aqui, uma estratégia para alcançar cada um destes grupos. Mas o que está acontecendo neste momento na igreja brasileira? As tendências da atualidade, quais são? Líderes que usam as massas para se autopromoverem. Vocês discordam do que eu estou falando? Líderes religiosos que usam as massas para construir seus impérios financeiros. Estou exagerando aqui? Ainda hoje, lá na casa de pastor Júnior, nós vimos alguns vídeos e me entristece a alma. Eu confesso a vocês que fiquei incomodado, fiquei entristecido ao ver que nos meios de comunicação eletrônica existem verdadeiras sátiras e usando imagens reais de manipuladores, de pessoas que manobram massas e que fazem isso para pior ainda, com a Bíblia na mão. Transmitindo suas teologias, fabricando milagres. Eu creio em Deus que faz milagres. Aleluia. Mas o que está acontecendo em fora é trapaça. É mentira e é mentira aqui do diabo. Ainda bem que o meu Senhor levará todas essas criaturas ao juízo. Hoje, amados, nós estamos com templos cheios de pessoas vazias. Muitas das coisas que hoje os crentes, as igrejas, os líderes religiosos estão fazendo, não tem nada a ver com o que Deus mandou fazer. Não tem nada a ver com o propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja. Hoje já não se leva mais em conta pecado dentro da igreja. Pecaminosidade. Sabe por quê, amados? Porque os tempos são modernos. As coisas mudaram. É normal. E eu digo a você, não é normal. O crente